Boa noite, pessoal. 8h48, como prometidos, iniciamos nossa live com o quarto dia da maratona RH 4.0. Hoje é um dia especial para nós vamos falar sobre gestão de pessoas, como o RH vem se modernizando e como nós podemos impulsionar nossa produtividade das empresas nessa época de pandemia, com o conhecimento hoje da Jussara Dalvich, Master Coach, professora de pós-graduação, empreendedora, empresária, e que ajuda muitas empresas aqui na nossa região, aqui em Santa Catarina, norte do Rio Grande do Sul, a alcançar o sucesso. Então, quero dar as boas-vindas, Jussara, que seja uma boa noite aí para nós, e que nós tenhamos aí um bom bate-papo aí sobre a gestão de pessoas. Boa noite, pessoal. Eu estou muito feliz aqui vendo o nome das pessoas que já estão conosco. Eu vou ler alguns, tá? Para homenagear aqueles que entraram primeiro. O Maico, a Anice, a Camila, o Lige, a Fabiane, a Márcia, o Mário, o Reginaldo, o Nicolau, que já esteve aqui fazendo a live, o Nédio, a Tânia, Jussiane, o Miguel. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês aqui na live. E eu vou tentar colocar com palavras bem simples, interagindo aqui com o Jungles, aquilo que eu me propus a apresentar hoje para vocês, um conteúdo bem bacana aí nesse nível de gestão estratégica de pessoas. Muito obrigada pela presença, espero que todos aproveitem. Bastante comentários já para nossa live aí no começo, Jussara, muito bacana, o Nicolau, o Mário, o Miguel. Lembrando, pessoal, que vocês podem fazer perguntas aqui nos comentários mesmo da live, a gente vai tentar responder o máximo, podem interagir, se vocês quiserem compartilhar esse conteúdo nas suas páginas, podem compartilhar, que a gente vai tentar trazer um conteúdo de bastante relevância hoje de noite aqui para vocês. Daniele lá de São Paulo, Daniel Volmuti, boa noite, a Fabiane Ramos, então, a Tatiane Piveta, a Neide Nunes, obrigado, tá, pessoal? Vamos lá? Jussara, é contigo. Muito bem, então. Eu preparei aqui a apresentação, então eu vou passando também algumas telas para vocês acompanharem um pouco também de imagens, de frases aqui que eu vou deixando para vocês enquanto eu vou explanando sobre esse assunto. Só um segundinho que eu já vou. Ok. Legal. Então, vamos falar um pouquinho hoje no primeiro momento de umas palavrinhas aí que estão sendo muito na moda, estão muito em voga hoje. E, especificamente, o maior tempo da nossa live hoje, nós vamos ficar trabalhando nesses 3 níveis de gestão estratégica de pessoas. Esses 3 níveis eu acabei elaborando, porque acredito que um interdepende, eles são interdependentes, um depende do outro aí para fazer uma boa gestão estratégica de pessoas dentro das organizações. E quero deixar essa frase que eu também elaborei aqui para vocês, ó. O tanto de dedicação que a gente dispõe para fazer alguma coisa, tanto de tempo quanto de energia da gente, depende do resultado que isso vai gerar, tanto em satisfação quanto em finanças. E sobre satisfação e finanças, eu vou também falar durante a apresentação, tá? Essas 4 palavrinhas que nós estamos vivendo agora, nesse momento de pandemia, que são muito importantes, que estão a toda hora ao nosso redor, são compreensão, solidariedade, positividade e adaptação. Compreensão. Chegou um momento em que aquele velho dilema entre objetivos de patrão, objetivos de empregado, o que o empregado sente, o que o patrão sente, acabou ficando meio uniforme. Por quê? Hoje, se eu reduzir 25% do meu tempo à disposição do trabalho e reduzir 25% do meu salário, eu estou compreendendo a situação daquele patrão.
Outra, aquele empresário que está com o seu quadro de funcionários a menos, que está com pessoas em casa trabalhando, ele está compreendendo que essa situação é necessária, é um momento muito importante na vida das pessoas que estão se protegendo aí na sua saúde. Acho que está o momento que a palavra-chave aí é compreensão. Os vizinhos, as famílias, a gente não se encontra, a gente fica aí usando meios eletrônicos para se comunicar, para se falar, e a gente está aguentando essa saudade, se compreendendo, os avós que não conseguem ficar muito próximos de seus netos, enfim, mas para a gente passar com um nível de certeza maior de que vamos passar bem por esse momento. Solidariedade, gente. Eu nunca vi tantas pessoas se solidarizando. Tem mesa na frente de lojas, onde quem pode doar, coloca ali, quem precisa vai lá e pega, sem fazer cadastro nenhum. Grupo de pessoas que se organizam e ajudam com a sua rede de relacionamentos, arrecadam cestas básicas, enfim, vão distribuir para quem está precisando, que perdeu emprego, que perdeu renda. Está sendo muito bom de viver esse momento da sociedade, vendo que as pessoas estão tão solidárias, né? A positividade é outra palavra que eu estou achando bárbaro. Estive trabalhando agora especificamente nos últimos 2 meses com 6 empresas. E o que a gente está percebendo nessas empresas especificamente é que está se pensando em solução. Tá difícil, tem muitas coisas acontecendo que fazem a gente sair do ritmo, mas a positividade está maior. Está se vendo possibilidade de recomeço. Então, isso está bem importante no momento atual. E adaptação. Há 3 meses atrás, tanto as empresas quanto as pessoas não sabiam que existia o home office, mas passava na nossa cabeça que a gente trabalharia em casa, com essa dinâmica de estar com os filhos em casa, de ter que estar fazendo o trabalho. E como é que fica a produtividade num home office? E outra, gente, para quem tem que controlar o horário de trabalho ou a produtividade, que seria dentro do ambiente corporativo, como é que faz agora, né? E a gente percebe que é possível essa adaptação ao home office aí de muitas pessoas que estão vivendo essa realidade. Outra, a automatização de tarefas rotineiras e repetitivas está sendo uma necessidade de adaptação. Vamos pensar, as nossas lojas, as nossas empresas estavam acostumadas, todas elas, a vender pela internet? Não, agora é um momento, tanto faz se a venda é por WhatsApp, por Facebook, por um e-commerce, é indiferente, mas estamos tendo que nos adaptar a vender pelos meios eletrônicos. As campanhas de compra local nos municípios, para que a gente fortaleça os nossos municípios. Que bacana isso, adaptando a realidade, a situação atual com a necessidade local. E outra, né, essa foto que eu coloco aqui, dessa pessoa com esse óculos aí, será que as nossas empresas estão trabalhadas para esse mundo virtual? Para continuar gerando resultado? E nós, como pessoas, será que a gente está adaptado a esse mundo virtual? E quanta tarefa que a gente faz mecanicamente que pode colocar isso através de uma sistematização? Fica aqui essa perguntinha com relação à adaptação. Ok? Essa abertura para aquecer os motores aqui, falar desse momento também da pandemia aí, mas com 3 palavras bem importantes, eu acho que a gente aprendeu bastante com essa realidade. E agora, então, vamos entrar especificamente no conteúdo de gestão estratégica de pessoas. Eu posso fazer uma colocação, Jussara? Com certeza, Jonas. É aqui que o teu trabalho é visível, né? Essa metodologia, esse conhecimento que você desenvolveu, que é o que está ajudando as empresas a superar a crise nesse momento, né? Isso aqui é uma dinâmica e um trabalho intelectual que você conseguiu botar uma metodologia dentro do recurso humano e a gente consegue enxergar de uma forma muito básica, muito simples, um conteúdo muito complexo, né? Isso. Sempre teve esse dilema entre atividades operacionais e atividades estratégicas, né, Jungles?
Isso. E algumas pessoas costumam dizer assim, já assisti palestras, e algumas pessoas dizendo, o operacional não é estratégico, você tem que colocar mais tempo à disposição do estratégico. E existe essa fala, essa leitura que a gente faz. Mas o que eu penso que hoje nós precisamos pensar, e principalmente no setor de RH, no setor de gestão de pessoas, é que o operacional é importante. Imagine, pessoal, se não é estratégico, o momento que você deixar de pagar a folha de pagamento para os seus colaboradores. É líquido e certo que é estratégico direcionar tempo, energia, disposição para fazer essas atividades operacionais. E logo a gente já vai discorrendo um pouco sobre essas atividades. Quando a gente está falando do nível administrativo, nós estamos falando de um nível um pouquinho mais elevado do que só o operacional. E o nível pódio é como a própria palavra diz, é aquele lugar onde a gente se coloca lá na situação de vencedor ou os primeiros colocados nesse ranking de resultado aí. Então, eu vou falar um pouquinho sobre esses 3 níveis e, obviamente, eu vou falar mais sobre esse nível pódio, que é o nível um pouquinho diferenciado dentro das organizações aí, tá? O nível operacional, então, esse primeiro nível aí que eu quero falar. Esse nível, ele consome tempo de gestão, obviamente. São tarefas necessárias, elas são obrigatórias, elas são urgentes, elas têm data e hora para acontecer. A GPS tem que ser paga em tal dia, as declarações têm que ser enviadas até tal dia, a folha de pagamento tem que ser paga até o 5º dia útil do mês, o cálculo das férias, o aviso das férias tem que ser dado tanto tempo antes. Enfim, essa parte burocrática que as empresas têm que fazer, algumas empresas contam aí com serviços terceirizados para fazer essa parte, e muito, muito importante dentro desse projeto da gestão estratégica do setor de gestão de pessoas. Esse nível, ele cumpre com toda a legislação necessária para o andamento da empresa. E tem algumas coisas aqui que são gritantes, assim, ó. Arquivo, por exemplo, é uma coisa tão simples, mas o arquivo desse setor de gestão de pessoas é talvez o maior tempo que precisa ser guardado documentos dentro de uma empresa. Hoje, muitas coisas são via sistema, não precisa mais da cópia física daquele papel, enfim, mas ainda, pelos próximos 30 anos aí, basicamente, 35 anos, alguns documentos precisam ser guardados. Então, até isso, que seria uma palavra super simples, ela é necessária ter um contexto estratégico aí dentro dessa parte burocrática, tá? E ela é extremamente necessária. Se eu não faço essas atividades operacionais, eu tenho uma penalidade logo ali na frente. Quais são essas penalidades? Por exemplo, eu não tenho uma emissão de uma negativa que eu precise para participar de uma licitação, eu tenho multas por pagamentos de impostos atrasados, essas coisas todas aí. Então, ela é uma penalidade financeira e imediata. Então, eu preciso ter muito cuidado para cuidar dessa parte desse nível operacional. O maior cuidado que a gente precisa ter é para que esse nível operacional não consuma todo o tempo da gestão, para que a gente consiga dispensar um tempo para fazer as atividades dos outros níveis. Vamos pensar um pouquinho agora, então, nesse nível administrativo. O que seria isso? Aqui, como eu falei para vocês, é essa parte mais operacional mesmo, que eu dei os exemplos já na minha fala. Então, esse nível administrativo, o que seria? É aquele nível que eu tenho uma penalidade, sim, se eu não fizer, mas ela não é uma penalidade imediata, não é uma penalidade que um órgão vai me imputar uma multa sobre isso. Ela tem um custo que eu costumo dizer que escorre pelo meio dos dedos da gente. É um custo que não é visível de imediato. É difícil a gente perceber e a gente mensurar. Mas é o custo, por exemplo, de uma rotatividade alta na empresa, de uma falta de engajamento dentro da empresa.
E a gente precisa ter um cuidado com relação a isso, porque se eu não fizer, e logo em seguida eu vou falar um pouquinho de o que compõe esse nível administrativo, se eu não fizer essas coisas, não colocar isso com uma certa urgência, porque essas atividades, elas não são urgentes, elas são importantes para a empresa, mas eu posso fazer quando der um tempo. Agora, se eu não delimitar um tempo para fazer isso, esse tempo passa e essa atividade não acontece. E tem um nível de importância elevado. O que é? Algumas ferramentas, algumas estratégias, pesquisa de clima, um bom plano de cargos, remuneração e carreira dentro da empresa, a avaliação de desempenho, treinamentos, mas específicos, direcionados para a necessidade daquele colaborador, de acordo com o que a empresa, com o que o gestor de pessoas definiu com aquela pessoa para fazer a sua gestão de carreira, descrição de procedimentos padrões e processos mais automatizados. Vou falar um pouquinho de cada um. Uma pesquisa de clima bem feita, por exemplo, vai dizer para o gestor, para o empresário, qual é o nível de satisfação desse colaborador dentro da empresa. O que eu vou fazer com esse nível de satisfação? Primeiro, eu já vou ter consciência de como é que essas pessoas estão trabalhando, se elas estão trabalhando satisfeitas ou não. Outra, na pesquisa de clima, as pessoas podem dizer lá aquilo que estão satisfeitas ou não estão satisfeitos, possam receber elogios e possam receber críticas, sugestões de melhoria. E se eu, como gestor, vou lá e dou atenção para aquela sugestão de melhoria e faço, além de eu gerar engajamento com aquela pessoa que sugeriu, eu acabo melhorando a empresa como um todo. São resultados ótimos, mas como eu falei, não tem uma penalidade se a gente não fizer. Não é obrigatório fazer. Mas quem tem um nível mais elevado aí dentro da gestão estratégica de pessoas. Um plano de cargos de remuneração, um plano de carreira, uma pesquisa salarial bem feita, essas variáveis aí do plano vão dar uma sensação de tranquilidade, de clareza para a pessoa que está dentro da empresa, principalmente com relação à carreira. Então, ela sabe aonde que ela quer chegar e ela sabe o que ela precisa fazer para chegar no lugar onde ela quer. Avaliação de desempenho é outra ferramenta bárbara aí que as empresas podem fazer, é simples de fazer, mas como as pessoas geralmente não fizeram, as gestoras não fizeram, acham que é difícil, que é o natural, né? Quando a gente nunca fez uma coisa, a gente considera difícil, mas depois que põe a mão na massa para fazer, fica tudo fácil. Então, essa avaliação de desempenho, por que ela é tão importante? Eu estipulei com o meu colaborador, com o meu funcionário, pequenas metas para ele atingir aquele determinado projeto, objetivo que ele queria. E eu tenho lá todos os indicadores que ele precisaria cumprir, as formações que ele precisaria ter, para ele estar num nível de desempenho bacana dentro daquele cargo, daquela função que ele está desempenhando. E aí, periodicamente, semestral, anual, enfim, eu vou me reunir com essa pessoa, com um tempo preparado especificamente para essa pessoa, para avaliar esse desempenho e conversar com essa pessoa. É super bacana e a gente tem produtividade do cara depois que passou por esse processo, tá? Outra coisa bem importante desse nível administrativo é a qualidade dos treinamentos. Tem uma palavra que está sendo bastante utilizada, que é a trilha de aprendizagem, né, Jungles? Sim. É fazer aquela trilha de acordo com o que a pessoa precisa para desempenhar o cargo, projetando lá no futuro a carreira que ele quer fazer e o desempenho da pessoa atual. É bacana para caramba, mas é mais... Pode falar? Como faz sentido você ver essa metodologia bem organizada e como a gente pode já aplicar? Eu estou vendo aqui, nós estamos essa primeira conversa, né? Como tu já começa a clarear isso, como é que consegue ver a empresa, que fica fácil você aplicar isso com uma metodologia bem organizada dentro da empresa e você consegue alcançar um desempenho muito melhor dos funcionários sabendo onde trabalhar, né? Com certeza. É muito bacana quando a gente vê a empresa que tem essas ferramentas implantadas em comparação com uma empresa que não tem essas ferramentas implantadas. O nível de satisfação e engajamento do colaborador é diferente. E
Uma coisa que é bem importante, que eu vejo bem poucas empresas fazendo, é a descrição dos procedimentos padrões, né, dos processos operacionais. E por que que isso é importante, gente? Vamos imaginar lá um processo. Eu vou falar de um processo que eu quero linkar lá também na minha fala, que é um processo de venda, por exemplo. Quando começa uma venda e quando termina uma venda, ok? O que que eu falo lá no começo da venda e como que eu falo até no final dessa venda? Outro exemplo, um cadastro, por exemplo, que é uma coisa tão comum nas empresas. O que que eu faço lá no primeiro momento de um cadastro? Como é que eu vou fazendo? E quando é que esse cadastro termina? Para as empresas que trabalham com operação de crédito, por exemplo, como que começa essa operação de crédito e aonde que ela termina? Obviamente, uma operação de crédito termina quando pagar a última parcela, né? Então, essa descrição de tudo é importante por quê? Porque as equipes são dinâmicas, não fica sempre a mesma equipe trabalhando na empresa. Então, quando entra um colaborador novo, eu tenho um procedimento que aquele colaborador tem que seguir. Porque a forma mais tradicional é um ensinar o outro. Então, eu, Jussara, ensino o Jungles. Passa um tempo, é o Jungles que tem que ensinar a Maria. A Maria vai ensinar a Deise. Quando a Deise aprender, ela já passou por 3 interpretações isso. E aí a possibilidade de acontecer erro operacional, o custo do reprocesso das empresas fica bastante alto. Se torna quase aquela brincadeira simples que a gente faz na escola, né, do microfone sem fio. Isso. E cada vez que entra um colaborador novo, precisa um tempo maior de alguém ir lá ensinar. E aqui a gente tem um outro custo que escorre pelo meio dos dedos. A pessoa diz, mas é tão mais fácil eu fazer, eu não vou nem ensinar. É mais fácil e eu sei que eu estou fazendo certo. Então, o procedimento, a ter a descrição desse procedimento, ter o fluxograma disso é bem importante ter. E claro, né, gente, tem tantas opções hoje, nesse mundo mais tecnológico, que a gente já usa e outras que a gente precisaria usar. Algumas coisas bem simples, por exemplo, ir ao banco. Tem um amigo meu que diz levar dinheiro para passear. Um deposita lá no banco, o outro vai buscar. Pagar um boleto, ter que ir lá no banco fazer. Isso tudo a gente pode fazer na palma da mão, com o celular. Outra, como é que eu não vou esquecer do meu compromisso? Agenda eletrônica, tá na palma da minha mão. O mais tradicional é ter agenda física, certo? Aí a pessoa geralmente deixa essa agenda física no trabalho. Mas nós não estamos olhando a pessoa como um ser integral, como uma pessoa que tem compromisso com médico, com dentista, que tem um dia para pagar alguém que ajuda lá na sua casa, enfim, né? Então, quando eu tenho uma agenda eletrônica, onde eu consigo organizar todo o meu dia a dia, é fácil de eu consultar, é fácil de eu saber se eu posso marcar para ir visitar aquele cliente, é fácil marcar para saber se eu posso ou não posso assumir determinado compromisso naquele momento. Então, são ferramentas simples, mas que estão dentro de um nível bem administrativo, um segundo nível aí, um segundo round dentro das gestões estratégicas aí. For dado uma atenção muito grande, né, que nem que ele é o importante, mas não é urgente, que nem você define, ele acaba se tornando um processo burocrático, você perde desempenho, você começa a ter vários acúmulos que lá na frente começam a se tornar passivos que você não consegue mais mensurar. Combinado, Jungles, isso aí. O ponto, por exemplo, né, o controle lá dentro da gestão de pessoas, talvez seja uma das coisas que mais dê trabalho quando a gente faz isso de uma forma manual. Assistindo a live do Rudinei ontem aqui do Maratona, ele falava que tem empresas ainda lá na contabilidade dele, que as pessoas tem a folhinha lá, a pessoa assina a hora que escreve, a hora que chega, a hora que sai e assina. Então, imagina quem tem que processar essa informação para calcular uma folha de pagamento. Então, essa parte de sair desse tão operacional e fazer as coisas de uma forma mais administrativa, a gente ganha uma outra coisa, que talvez seja o recurso mais caro que a gente está utilizando, que é o nosso tempo. E isso gera resultado super bacana e ele está dentro desse nível mais administrativo. O Rudinei está acompanhando nós na live aqui. Deixa eu mandar um abraço aqui para a galera que está aqui. Nós temos a Jéssica Longe Schmidt,
Parabéns pelo assunto abordado, tá dando os parabéns, Jussara, aí, muito bom. A Itália Jerusa Budal Arins, muito bom. O Rodrigo Azevedo, de São Paulo, está acompanhando nós, Jussara. A Raquel também de Joinville. A Camila Comioto, show de bola o tema, que ela está dando os parabéns aqui. O Rudinei está acompanhando nós. A Elizabeth Herbert, assunto muito importante e interessante, Jussara. Tu vê como o RH, as pessoas estão começando a ver a importância dele que ele detém dentro da empresa, né? Isso aí. Muito obrigado, pessoal. Estou olhando aqui. Nós temos aqui, ó, super minha patroa, a Nancy também, a Cassiane, super justa. Tu vê que tu é muito querida, Jussa. Obrigada. Essas pessoas que estão aqui, que eu conheço, todas elas sabem o meu nível de admiração por cada uma delas. Então, estou muito feliz de ter a companhia de vocês aí. Espero estar contribuindo com vocês também com essa apresentação de hoje. E agora, deixa eu só passar aqui para frente. Eu quero começar a falar, e é onde eu quero ficar um pouquinho mais de tempo aqui da nossa live. Esse é a cereja do bolo? Essa é a cereja do bolo. Esse nível pódio. Vocês conseguem perceber aqui que eu coloquei até uma figurinha para falar um pouco sobre o significado dessa palavra pódio. Se nós estamos olhando na área dos esportes, é onde mais se comemora, é onde mais se vibra. Eu costumo dizer que quando as pessoas estão num jogo de futebol e vencem aquela final, um futebol masculino, por exemplo, poxa, todo mundo lá no campo se abraça, tá todo suado, tá, mas está comemorando, está vibrando lá. E na vida tradicional, na vida corporativa, a gente não tem essa comemoração intensa, né? Mas por que ele está comemorando tanto? Porque ele está no pódio, porque ele está lá, primeiro, segundo, terceiro lugar dentro daquela competição. No mundo dos esportes, a gente vê muito isso. E aqui, no mundo corporativo, na nossa área de gestão estratégica de pessoas, esse nível pódio é para aquelas empresas que têm um lugar de honra frente aos seus colaboradores e todos os seus stakeholders, seja fornecedor, cliente, enfim, todas as partes envolvidas aí no seu negócio. E nesse pódio ficam os vencedores, aqueles que estão nos primeiros lugares aí das competições, né? A gente não chama aí de competição na vida corporativa, mas é para salientar um pouco o significado desse pódio, desse nível pódio, tá? E para estar nesse nível, a característica básica desses gestores estratégicos de pessoas, eles precisam ser espertos em uma coisa. Eles precisam ser espertos em entusiasmar e desenvolver apaixonados. Vou fazer uma brincadeira com vocês, ó. Quem aqui que está me ouvindo nunca se apaixonou um dia? Quando a gente está apaixonado de verdade, a gente extrapola o limite, não é verdade? Aquele momento lá que é 2 da manhã é cedo para a gente. E no outro dia, continua toda aquela rotina lá sem cansaço. Então, é esse nível que extrapola o nosso limite, é aquela coisa que a gente faz mais, com mais energia, com mais vigor, com mais disposição. E esse nível de entusiasmo, ele vende sem querer vender. Ele engaja sem querer engajar. Mas esse nível, não é a coisa mais simples do mundo para a gente conquistar. Porque ele envolve essa partezinha que está acima do nosso pescoço, que órgão lindo esse pescoço, né? Mas aqui em cima tem um órgão maravilhoso que se chama cérebro. E através desse cérebro eu vou criar para mim mesmo, ou para o meu colaborador, ou para os meus compradores, enfim, um nível que eu demonstrando esse entusiasmo, eu vou ter pessoas mais apaixonadas ao meu lado, eu vou ter pessoas mais entusiastas ao meu lado. E esse nível é um nível que gera muita satisfação para a pessoa que atinge esse nível e para a pessoa que eu tenho nos meus relacionamentos, que está junto comigo dentro desse processo. Agora vamos falar um pouco sobre ele.
o que precisa fazer nesse nível pódio? Que seria dentro, começa operacional, vai para o administrativo e agora chegamos no nível pódio. O que as pessoas de RH, o que as pessoas de gestão estratégica de pessoas precisariam fazer? Primeiro, entender de gente. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Essas pessoas precisam compreender que a linguagem mais assertiva é aquela linguagem que vem de fora para dentro. Aquela linguagem técnica, atrás do balcão, atrás da minha mesa, ela só é importante para mim. Para o meu ouvinte, para a pessoa que eu quero engajar comigo, seja o meu cliente, seja o meu colaborador, eu preciso saber a linguagem que vem dele. E aqui a gente já entra naquele negócio, assim, ó, para a gente conseguir saber isso, tem que ser ouvinte. Mas eu não vejo nenhum curso de escutatória por aí. Eu vejo curso de oratório, mas ninguém me ofereceu ainda para mim comprar um curso de escutatória aí, para conseguir pegar essa linguagem de fora para dentro. Outra coisa muito importante que nós temos aqui no nível pódio é essas avaliações de perfis das pessoas. Nós não somos iguais, nenhum, isso já é líquido e certo. Nós sabemos que alguns se adaptam mais, outros menos. E nós sabemos também que nós, naturalmente, somos mais propensos a algumas coisas. Trabalhar na parte mais comercial, trabalhar na parte mais interna, atender público, não atender público, tem coisas que deixam a gente melhor. E quando o nosso gestor de pessoas consegue colocar a pessoa daquele perfil, fazer aquela atividade que ela mais gosta, que ela mais se aproxima, tá mais dentro do padrão dela, a gente tem mais produtividade, mas a gente tem mais produtividade porque a pessoa está mais satisfeita. Eu coloquei aqui alguns exemplos só: Enneagrama, o DISC, o MBTI. Quando a professora Adriana, aqui da UNOESC, fez o meu DISC, eu fiquei encantada. Cara, eu descobri tanta coisa sobre mim naquele assessment. Depois eu fui fazer a minha formação para poder aplicar o MBTI. Meu Deus, quando eu descobri minhas preferências, cara, tá aqui, ó, sabe? Na frente, nos olhos. E a gente não consegue se perceber sem estudar um pouco isso. É muito importante saber. E aí, é tão mais fácil quando a gente está atuando dentro daquilo que realmente tem mais preferência, ou tem mais equilíbrio, ou enfim. É muito importante essa parte, tanto nas admissões, como um DISC, por exemplo, quanto um MBTI quando a pessoa já está lá dentro. O Enneagrama, então, não conheço tanto, mas a Júlia, aqui de São Miguel, também aplica e é muito bacana aí se conhecer dessa forma. Outra atividade que está aqui dentro desse nível pódio é o coaching. Sobre o coaching, não vou falar aqui, vou falar um pouquinho mais, algumas transparências para vocês em seguida. Desenvolvimento de habilidades, eu também vou discorrer um pouquinho mais daqui a pouquinho. E propósito também, então eu passo agora. Entender de gente. Galera, para entender de gente, autoconhecimento é super, super, super fundamental. Eu espero da outra pessoa determinado comportamento. Beleza, estou esperando o comportamento da outra pessoa. Ele tem que cumprir prazo, ele tem que me entregar antes, ele tem que fazer mais do que eu estou esperando, essa coisa toda. Eu espero do outro. Mas aquele outro, ele também funciona de determinada maneira. E aí, como que eu vou compreender aquela outra pessoa se às vezes nem eu consigo fazer a autogestão? E aqui a gente entra naquelas coisas assim, tipo, o meu nível de ansiedade, o meu nível de imediatismo, como é que tá? Por que eu fico tão triste por algumas situações que talvez eu não precisaria dar tanta ênfase? Por que quando alguém me chama a atenção, eu dou tanta ênfase para a forma como a pessoa me chamou a atenção e não dou tanta ênfase naquilo que eu poderia mudar e atender a expectativa daquela pessoa? Esse nível de compreensão sua é muito importante para que eu consiga compreender o outro. Se eu não tenho objetivos claros e definidos para mim, para a meta que eu quero atingir, então eu quero isso do outro?
Mas, e a referência, o modelo que eu quero ser, vai funcionar? Autoconhecimento é imprescindível, é fundamental para que a gente consiga compreender o funcionamento do outro, para que a gente sofra menos com a expectativa que dimensionou mal. Por exemplo, eu tinha um projeto para entregar essa semana e aquele colaborador que era o responsável por aquela tarefa está afastado do trabalho, pelo motivo do Covid, ele não consegue me entregar isso. Essa expectativa vai fazer com que eu vá lá fazer aquela tarefa. Ou deixe ela em stand-by, porque talvez não tenha ninguém que faça. Então, essa expectativa que eu tenho do trabalho do outro pode me frustrar, dependendo de como eu vou colocar essa informação aqui no meu cérebro. Dependendo da forma como eu vou interpretar aquele fato ou aquela situação. E, para que eu possa ter um nível de produtividade bacana das pessoas e também minha, o meu nível de entusiasmo, o meu nível de paixão por aquilo que eu faço precisa ser alto. Pense comigo, se eu não me conheço direito e eu entro em estado de raiva, por exemplo, e eu grito com alguém, certamente esses milésimos de segundos da minha raiva já serviu para estressar alguém. Mas desse alguém eu quero produtividade. É possível? Ou esse autocontrole precisaria ser reforçado? Então, ficam aqui aqueles insights, ou aquelas palavrinhas básicas para a gente compreender que, para entender de gente, eu preciso me autoconhecer e eu preciso dimensionar uma expectativa sobre a produtividade do outro de acordo com aquilo que ele realmente pode me entregar. Algum comentário aí, João Luiz? Bastante. Nós temos bastantes comentários aqui, Jussara. A Mari Zanotto colocou ótimo assunto, parabéns. O René de Chapecó, é uma pena que a maioria das pessoas não se esforce para conhecer seu potencial. Eu acho que esse é um comentário que o René sabe as palavras. René, um abraço. Se cuidar em Chapecó, né? Se nós nos esforçar para se autoconhecer, automaticamente a gente vai começar a criar empatia pela dor dos outros, pela vida dos outros, né, Sara? Eu acho que é fantástico esse autoconhecimento. Eu sou uma pessoa adepta do Enneagrama, gosto muito do Enneagrama, sou incentivador do Enneagrama, fiz o treinamento, o curso com a Jussara não, a Juliana, né? Então, é muito fantástico. Para mim, foi uma ferramenta que me ajudou muito. Também gosto muito de coaching, estou em processo de coaching, então eu acho que essas ferramentas de autoconhecimento é fantástico, né? Sim, com certeza, muito bom. E aí, pessoal, para que a gente consiga obter esse resultado melhor, a gente precisa disponibilizar tempo para as pessoas, mas com interesse genuíno, com interesse verdadeiro pela pessoa. Aqui já vou passar a tela. Por que eu falo interesse verdadeiro pela pessoa? Vamos pensar só em como as pessoas tomam decisões. Eu sei que eu preciso cumprir meu horário de trabalho, eu preciso cumprir minha meta, mas eu tenho uma vida. E dentro dessa vida, eu vou eleger algumas prioridades. Por exemplo, se o meu filho tiver com febre, a prioridade vai ser para mim, não vai ser para a empresa. Se o meu pai ou minha mãe ficar doente e eu precisar acompanhar eles numa consulta médica, a prioridade vai ser a minha, não vai ser a da empresa. Agora, se eu estiver com Covid, por exemplo, ou tiver dores fortes que eu preciso me ausentar do trabalho, a prioridade de novo é da pessoa. Furou o pneu. Eu estou no caminho do trabalho e furou o pneu. Eu preciso consertar aquilo. A prioridade de novo vai ser da pessoa. E então, essa prioridade da empresa, que é aquilo que eu, como funcionário de RH, talvez precisasse cobrar a produtividade, ou mesmo um gestor daquela pessoa, eu percebo que a pessoa toma decisões por outras variáveis, além daquela variável profissional. Então, se eu compreendo isso, eu estou dando mais atenção a ela e não necessariamente me submetendo ao que a pessoa quer, mas sim compreendendo ela.
E agora eu quero falar um pouquinho para você sobre o coaching, tá? Infelizmente, é uma estratégia desse nível pódio que nem todas as empresas e nem todas as pessoas conhecem. Eu sempre quero dizer que todas as pessoas deveriam ter um coach. É muito importante. Esse nível de importância também, gente, eu consigo falar com propriedade, eu tenho uma certeza muito grande do que eu falo para vocês. Fazem 6 anos agora que eu conheço e que eu pratico essa metodologia. E hoje eu consigo mensurar resultados que eu não tinha antes de saber isso. E outra, a partir do momento que eu fui ser coach, a minha vida mudou muito, mudou para melhor. Vou dar só um exemplo bem simples. Um dia, sentado na área, morava numa casa ainda na época, o meu marido me disse assim, Jussara, você não mudou uma coisa um montão, mas você mudou várias coisas um pouquinho. O que ele estava querendo me dizer? Como eu interpretei isso? Que melhorei em vários aspectos e isso foi bom para a nossa família. Mas eu não fiz um processo de coaching pessoal, eu fiz um processo de executive coaching, mas ele amplia resultados. Por que ele amplia isso? Que vai para outras áreas da vida. Porque tem uma premissa básica no coaching. Não existe coaching sem resultado. A palavra resultado aqui, eu vou dividir ela em dois, tá? Satisfação e financeiro. Quando eu tenho só resultado financeiro, ele é 50% do resultado. Quando eu tenho os dois, resultado de satisfação e financeiro, eu tenho 100% de resultado positivo. E o que significa essa palavra satisfação? É eu, como pessoa, me sentir bem, mas os meus relacionamentos, seja funcionário, ou o meu empresário, o meu chefe, o meu líder, o meu cliente, o meu fornecedor, enfim, essas pessoas com um nível de satisfação maior. E como que esse coaching acontece? É um profissional, o coach, que ele está habilitado para aplicar ferramentas dentro de um processo de coaching. Não existe gerar um resultado grande, elementar, se eu não fizer um processo disso. O que é isso? É um conjunto de sessões onde a pessoa vai receber diversas ferramentas para ela atingir o quê? O objetivo que ela quiser. Quando nós estamos trabalhando com o coaching dentro das empresas, ou seja, principalmente para os líderes, os gestores dessas empresas, a gente alinha o objetivo pessoal com o objetivo empresarial, aquilo que a empresa está demandando agora. Então, esse processo, onde a pessoa recebe essas ferramentas, cada sessão, a pessoa vai se permitir, vai pensar em uma ação, uma tarefa que ela quer fazer. Aí ela tem um intervalo, uma semana, 15 dias, e quando ela retorna para a sessão seguinte, ela tem que contar nada mais, nada menos do que o resultado daquela tarefa. Gente, eu vou contar só um exemplo para vocês aqui. Pessoas que ficam 10 anos, 20 anos querendo fazer alguma coisa e não fazem. E, de repente, através de uma ferramenta de coaching, a pessoa se define para aquilo. Em 15 dias, ela foi lá e começou a fazer uma coisa que estava aguardando há tanto tempo na vida dela. Então, por que não existe coaching sem resultado? Porque essa ação, essa tarefa, é o resultado que ela já consegue gerar. Então, esse resultado é o que vai gerando satisfação para ela, vai gerando satisfação para a empresa. Uma coisa bem importante do coaching é que ele é sigiloso, ele é confidencial. Aí vocês poderiam estar me perguntando assim, tá, Jussara, mas se é confidencial, como é que a empresa te paga como coach para você fazer o coaching lá? A empresa quer saber o resultado, a empresa quer saber o que está acontecendo com aquele colaborador. E aí a resposta vem porque é o colaborador que demonstra o resultado. Essas ações, essas tarefas que ele faz, é que mostra lá para o empresário que, na maior parte das vezes, é quem está pagando pelo processo de coaching daquela pessoa, daquele líder, daquele funcionário, ele vai perceber o resultado através das ações. E aí, eu poderia dizer para vocês que esses resultados, eles são num curto espaço de tempo. É muito bacana e é muito fácil, é bem possível de medir isso.
Deixa eu passar para a próxima tela aqui para ir acompanhando com vocês. Dá para fazer coaching se a pessoa não tiver clareza do que ela quer, de onde é que ela quer chegar? Não dá. Então, no primeiro momento, precisa se estabelecer qual é esse objetivo. E aí, dentro desse objetivo, se aplicam as ferramentas para a pessoa chegar lá. E essas sessões, elas são bastante gratificantes. É 1 hora, mais ou menos. É tão gratificante porque naquele momento que a pessoa está ali, ela tem total liberdade para falar, porque ela sabe que é confidencial, e a gente vai trabalhar futuro, ou seja, o que ela quer de hoje para frente, passado só gratidão a tudo que somos e temos. Ela vai começar a se perceber que tem muito mais ponto forte do que ela está acostumada a se perceber. Ela vai direcionar, pelo maior problema que chegar, ela vai direcionar seu pensamento para a solução daquele problema. E aí ela muda a característica de pensar, ela encontra as estratégias possíveis para solucionar aquele problema, e a gente fica, durante a sessão, falando em solução e não no problema especificamente. E o quarto pilar, que eu gosto de dizer, que é a positividade. O coach, o cliente pode chegar com um problema, qualquer um, e eu vou perguntar para ele o que tem de bom nisso. Automaticamente, para responder essa pergunta, vai elevando o nível de positividade daquela pessoa. Numa sessão de coaching, o coach, né, o profissional, ele precisa ser isentado de julgamento. Ou seja, tudo que você falar lá não tem certo e errado. É o teu processamento que está acontecendo, então tudo está certo. E o coach não é permitido julgamento. O coach não te dá conselho e não te dá dica. Aí você vai pensar, tá, mas eu estou acostumado aí em treinamento, o cara fica lá 8 horas dizendo tudo como eu tenho que fazer, o que eu preciso fazer. E no coach não é assim? Não é assim. É menos tempo, é 1 hora, basicamente, mas a pessoa vai pensar o que ela vai fazer. O coach vai estimular ela a buscar no potencial dela o resultado daquilo que ela quer para ela. É simples assim. E essa relação de confiança entre coach e coachee é uma das coisas mais gratificantes que a gente tem. Então, o coach, ele participa daquele sucesso da pessoa, daquele resultado, às vezes um passo pequeno, às vezes passos largos, e tem um processo de parceria entre esse coach e esse coachee. E uma das coisas mais importantes dentro do processo de coaching é nós compreendermos que, como indivíduo, nós, os humanos, aí nós temos 3 necessidades psicológicas para a gente se sentir motivado. A gente precisa sentir que tem autonomia, a competência, e precisa sentir que tem relacionamento de apoio. Lembra que eu falei para vocês lá no começo de criar pessoas entusiastas e apaixonadas? Aqui está um dos segredos. Porque através do coach, a gente desenvolve esse entusiasmo a partir das respostas que a pessoa vai dando, porque se eu fiz uma pergunta e ele gerou uma resposta, ele tem autonomia sobre aquela resposta. Ele vai gerando soluções, ele vai se sentindo competente, ele vai crescendo dentro da sua competência. E o coach, ou a pessoa que ele precisa contatar para fazer aquela tarefa, acabam sendo os relacionamentos de apoio dele. Então, através dessa metodologia, a gente consegue satisfazer essas 3 necessidades psicológicas e elevar a motivação das pessoas, que vem por consequência. Olha que bacana isso. Como eu já falei para vocês, no ambiente corporativo, precisa alinhar o objetivo da empresa com os objetivos individuais. E lembra que eu falei para vocês também que a gente acaba melhorando em todas as áreas da vida? Exatamente por isso, porque se eu aprendo algo lá para o meu trabalho, se eu fiz algo lá no meu trabalho e deu certo, eu vou querer expandir lá para minha casa, lá para minha família, lá com os meus amigos. Isso vai gerando um nível de satisfação em todas as áreas da vida. E quando eu tenho isso, eu consigo ser mais produtiva no trabalho. Então, são ganhos que vêm por consequência
que são extremamente importantes para a produtividade das pessoas. O ponto crucial, talvez, do coaching, tá, pessoal? É o quanto de resultado, e lembram sempre, ó, satisfação e finanças é o sinônimo de resultado aqui para a gente, né? Se eu estou falando de satisfação, eu estou falando de pessoas. Então, a satisfação das pessoas e resultado em finanças também. O quanto de resultado cada pessoa gera em relação ao seu potencial. Se eu estou numa geração de resultado rasa, a partir do momento que eu começo a fazer esses processos de coaching, eu começo a elevar esse meu nível de resultado, porque eu começo a acessar um potencial que está um pouco escondidinho. E isso é extremamente satisfatório. Ok? Jungles, alguma pergunta, algo que você queira fazer, algum comentário? Nossa, fantástico o conhecimento até aqui. Eu estou aprendendo muito hoje, Sara. Muito bom. Satisfação e finanças, eu acho que são dois pilares que nem tu botou, que quando você alia isso, você consegue ter um resultado muito melhor. Você consegue trazer essa informação de uma forma mais clara e você consegue dar tanto um objetivo, porque o resultado financeiro é uma consequência, mas é uma consequência de uma satisfação que vai gerar um bom trabalho, que vai gerar uma equipe engajada e vai gerar uma pessoa entusiasta, né? Então, tu vê que a pessoa entusiasta vamos dizer assim, é a chave de tudo esse conhecimento, essa fórmula que você desenvolveu, né? Isso aí. Vamos continuar mais um pouquinho? Cabe ainda? Cabe, tá bem, tá boa a palestra, pode ir lá. Tá bom. Bastante comentários aqui, depois vamos passar suado aqui para ler, hein? Ai, tá bom, então. Pessoal, vão deixando aí os seus comentários, nós vamos olhar tudo daqui a pouquinho. O Júlio acabou de prometer isso, tá? Vamos lá. Tá bom. Então, dentro desse nível pódio também, a gente precisa conversar um pouquinho sobre desenvolvimento de habilidades comportamentais e técnicas. As habilidades técnicas é aquilo que lá o nível operacional devia estar fazendo, tá, galera? É ensinar a fazer o processo, é ensinar a operar a máquina. Essas coisas são fáceis. Se vocês olhar aqui, vai ter tipo um gráfico que eu coloquei ali na imagem. Por quê? Esse gráfico está simbolizando que eu posso medir isso, que eu posso aprender mais, que eu posso aprender menos, enfim. É fácil de medir se eu sei ou não sei fazer aquela coisa. Agora, as habilidades, comportamentais, elas são mais difíceis, tanto de ensinar quanto de aprender. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? E aqui entra essa característica do entusiasmo. Isso eu falei para vocês antes, ó, o entusiasmo que vende sem querer vender. Tem um exemplo de uma empresa que foi oferecer seus produtos e serviços e o comprador pediu assim, tá, mas eu não conheço muito a tua empresa, fala um pouquinho sobre a empresa de vocês. A minha empresa é nada mais nada menos do que a empresa que vai ser a maior empresa nesse segmento no sul do Brasil. Essa expressão do vendedor estimulou a pessoa para que pensasse naquela compra. Então, esse nível de entusiasmo, poxa, eu quero fazer parte dessa empresa que vai ser a maior. Então, é uma forma que vende sem querer vender, porque ele não estava falando ainda do produto dele nesse momento. E aí, essa habilidade comportamental, eu quero falar aqui na live só sobre a característica de ouvir, que eu prometi para vocês antes. E aí, eu quero fazer uma atividade com os Jungles. Topa o desafio, Jungles? Topo, claro. Muito bem. Surpresa, né? Lembrando que não é nada convidado. Tá bom. Vamos imaginar que eu sou tua colaboradora e que você estava esperando que eu entregasse um trabalho para ti hoje às 5 da tarde, tá? Ok. E eu não entreguei. Se você for me fazer uma pergunta, que pergunta tu vai me fazer agora? Eu combinei um resultado às 5 da tarde e ela não me entregou. Isso.
Primeiro eu pensaria se eu dei todas as ferramentas necessárias para ela entregar. Não, Mas a sem o que pergunta você é, pensou. Só o que você iria me perguntar. qual foi o que te limitou a não entregar esse trabalho? Qual foi o teu limitante? Eu adorei a tua resposta, porque essa tua resposta, Jungles, me dá 1 hora de fala aqui. Pessoal, me aguente. Vamos lá. Olha só, o que eu tenho. Ó, você colocou aqui na minha cabeça a vontade de responder uma coisa para ti, certo? Certo? A pergunta foi: o que me limitou para eu não conseguir entregar? Isso? Isso aí. Olha o chororô, um monte de desculpas e justificativas que eu vou te dar. Só escuta aí. Vamos lá. Eu não tive tempo. Você não me deu o computador melhor que eu queria. Eu estava com a minha filha doente e não consegui vir cedo para o trabalho. Tá ok? Tá ouvindo um monte de desculpas, Sim. justificativas, chororô? Justificativos. Só pensando no teu tempo de gestão, que é o tempo mais caro da empresa. Tá valendo a pena você ouvir esse monte de justificativas? Não. De repente, está me fazendo pensar se foi a pergunta certa. Isso, qual seria uma pergunta um pouco mais de resultado que você poderia me fazer? Vamos lá. O que? Vamos refletir aqui, estamos pensando. O que? Enquanto o Jungles vai pensando na pergunta que ele quer me fazer, Nossa, acompanhe comigo. me ajudar aí. Ó, pede ajuda aí, eles vão te ajudar. Tem muita gente que sabe aí, Jungles. Então pense, ó, se eu tô comunicando uma pergunta, mas o Jungles ele me falou exatamente o que ele não queria mais de mim, que era limitar coisas que me limitem para não entregar no prazo. Isso ele não quer mais, isso ele tem clareza, mas o que ele deveria estar querendo de mim? Ele me fez uma pergunta com o verbo no passado. Lembra que eu falei para vocês? Passado já foi. A única certeza que eu tenho é que eu posso melhorar de agora para frente. Então, as perguntas com verbo no passado vão me prejudicar para eu ter respostas mais produtivas, respostas com mais qualidade. Eu vou usar a pergunta da Lu, a Luciane Cavalheiro. Ah, O que você vai fazer para cumprir o que combinamos? Lu, A Lu me salvou. Lu, você é top! Meu Deus! Ah, Coutinho nota 10 aí, minha parceira. Tudo bem? Olha só, olha a qualidade de resposta para essa pergunta que a Lu te sugeriu, tá? O que eu vou fazer para não acontecer novamente, ou para que você me entregue no prazo? Ah, eu vou me organizar, eu vou usar agenda eletrônica, eu vou pedir ajuda antes do prazo. Tá vendo como eu vou criar a solução? Uhum. E essa foi só uma brincadeira aqui na live, mas são coisas que a gente não para pensar e muda muito o resultado da gente. Tem até uma hipótese aí de um questions game aí que eu estou criando, inclusive em algumas aulas de pós-graduação já apliquei, e é um jogo bem bacana aí para a gente aprender a fazer umas perguntas que geram um resultado um pouco mais interessante para a gente, tá? Mas Sim. então, elevar a nossa habilidade de ouvir é o primeiro passo para começar a compreender essa linguagem de fora para dentro. E para elevar a habilidade de ouvir, eu preciso saber perguntar. Show de bola, gente? Bacana, muito bacana. Ok. Ainda falando nesse nível pódio, já se encaminhando agora para o final da nossa fala, nós vamos pensar que as pessoas de dentro da empresa, elas precisam estar se sentindo interdependentes. Com quem, galera? Com o funcionário, com o cliente, com o fornecedor, com a comunidade, enfim, com todas as pessoas envolvidas no negócio. Por quê? Porque no fundo, o que essa pessoa precisa entregar de resultado é a necessidade do
cliente. Sai debaixo do telhado da tua empresa e vai lá para fora, lá para a empresa do teu cliente, para a casa do teu cliente. E esse foco no foco do cliente é aquilo que você precisa entregar de resultado. Quanto mais esse cliente estiver satisfeito com o teu trabalho, mais ele vai te indicar, mais ele vai voltar a comprar, que é o suprassumo da venda. Ter as indicações e vender novamente para a mesma pessoa. Isso é um nível pódio de gestão estratégica de pessoas. É deixar de dar tanto foco para a habilidade técnica e formar mais essa habilidade comportamental, que é eu influenciando outras pessoas. Estou voltando aqui. Espera aí que voltou a transparência. E dentro dessa linguagem, então, que eu comecei a falar, de linguagem, de fora para dentro, nós precisamos compreender que a dor do outro, o problema do outro, é aquilo que realmente interessa para a gente resolver. Então, como eu brinquei com o Jungles antes com as perguntas, isso acontece para fazer um feedback para o funcionário, para fazer uma venda para o teu cliente, para se relacionar melhor com as pessoas da tua casa, enfim. Quando eu conheço aquilo que afeta aquela pessoa e eu consigo fazer perguntas que ele consegue me responder, eu vou saber a necessidade daquela pessoa. Se eu conseguir captar a necessidade, conseguir fazer com que ele entendesse que o meu produto e serviço é legal, eu tenho um relacionamento com essa pessoa. E se eu estou conseguindo conversar com ela, estou conseguindo descobrir aquilo que é importante para ela, gerei relacionamento, aí eu consigo engajamento. Aí eu consigo o cliente, aí eu consigo deixar aquele talento trabalhando na minha empresa, porque ele não vai pedir a conta, porque ele vai estar satisfeito. Ok? Então, essa linguagem de fora para dentro, muito, muito importante aí, a gente saber fazer dentro dessa gestão estratégica de pessoas. E essa característica, ó, eu vejo muitas pessoas num final de dia de trabalho, por exemplo, meu Deus, quanto problema hoje. Nossa, mas hoje foi o dia, só problema. E, gente, se nós estamos falando que eu preciso descobrir a dor, que eu preciso descobrir o problema da outra pessoa, então eu preciso ter uma fisiologia ideal para receber a dor desse cliente, essa reclamação desse cliente, esse problema dele ou do funcionário, para que eu entenda que eu sou nada mais nada menos do que um solucionador de problemas. E se em vez de eu reclamar que eu recebi o problema, eu for para fazer um mapa mental das possíveis estratégias que eu posso ter para resolver esse problema, eu estou indo direto para o pensamento de solução. Ok? O que acontece com isso? Aquele dia não fica tão maçante, aquele problema não fica tão maçante, tudo tem solução, com exceção da morte aí, tudo tem solução. E esses problemas que eu consigo resolver é o que vai me gerar de engajamento com as pessoas. Então, aquela entrega, se prometeu para as 3 da tarde, chega lá 2h45, essa coisa de fazer, de surpreender a pessoa, ela está dentro de uma característica mental que é, se eu tenho que resolver o problema, então eu sou o solucionador de problemas, e eu sei como fazer, eu tenho expertise para isso, e vou me dar muito bem nesse negócio. Com essas características das habilidades comportamentais, tendo mais ênfase do que as habilidades técnicas, eu inverto a proporção de investimento. Se antes eu, empresa, estava investindo mais na habilidade técnica, agora eu precisaria estar investindo mais na habilidade comportamental. Está vendo que aqui ela sobe no gráfico? Outra coisa bem importante, se o colaborador tem clareza disso, ele vai buscar, pela vontade própria, atingir esses níveis para ele crescer na carreira, para ele estar mais satisfeito, para ele estar gerando mais resultado para ele e para a empresa, com a autonomia dele, deixando de depender 100%, às vezes, da empresa para formar ele. E, por último, queria mostrar e falar um pouquinho com vocês sobre propósito.
Eu gosto muito do Simon Sinek. Ele tem uma fala sobre comece pelo porquê. Inclusive, ele tem um livro sobre isso. E ele fala aí dos diferenciais e por que algumas empresas engajam mais clientes do que outras. E esse porquê, ele está tão bem dentro do nosso cérebro, que às vezes a gente não consegue expressar ele, porque a gente começa dizendo o que a gente faz, como a gente faz, e quer vender aquele negócio, ou quer convencer daquela ideia. E, na verdade, a gente precisaria começar falando desses porquês. Por que eu dedico toda a minha energia, disposição, juventude a serviço daquele trabalho, naquela empresa? E sempre tem um propósito maior que extrapola o meu propósito individual. O que seria um propósito individual? Trabalhar para receber o salário, para pagar suas contas, para realizar outros sonhos, para manter a família, enfim. Esse seria um propósito individual. Mas agora nós podemos pensar que esse propósito individual, ele é limitado ao eu, à minha família, talvez. Agora, se eu quero um propósito maior, eu preciso pedir para o meu cérebro me dar essa informação. Queria que o Jungles me ajudasse aqui, como a Lu ajudou ele numa pergunta, eu queria que ele me falasse, porque a gente estava conversando isso antes da live. Por exemplo, qual seria um propósito bacana aí de quem trabalha numa fábrica de pão? Nós comentamos isso antes. É fornecer alimentos para a população, para o mundo, né? Então, imaginem alguém que está trabalhando lá na fábrica de pão e ele extrapolou o limite dele e ele está pensando que o que ele está fazendo lá é tão importante que ele ajuda a saciar a fome das pessoas. Olha como muda, olha como fica maior esse propósito. E com esse nível de propósito, ele vai se engajar, além dele definir metas, ele vai se engajar mais nas metas. Ele vai ter pessoas para comemorar, porque esse objetivo não é só dele, é um objetivo comum. Então, ele tem pessoas dentro da própria empresa que vão comemorar com ele o sucesso dele. O resultado. Oi? O resultado. Isso. E aí, se eu tenho essa clareza de propósito, eu consigo elaborar as minhas metas, monitorar. Se não está dando muito certo, vou lá, elaboro outra estratégia, faço de novo. Eu vou perseguindo esse resultado, eu entro em pódio, eu subo no pódio, eu comemoro esse resultado, e aí eu estou fazendo o meu plano de voo. Baseado no que esse plano de voo? Nas minhas forças individuais, no meu talento, na minha capacidade de adquirir, de ter resultados. Mas o mais importante disso é que eu não consigo isso sozinho, ou seja, eu tenho engajamento das pessoas. Chegamos ao fim. Bacana, vamos lá. Meu propósito. Posso ler? Pode ler. Meu propósito é contribuir para que você chegue ao pódio. Isso aí. Jussa, Diga. fantástico. Eu vou dizer que nós repassamos um pouquinho o conteúdo hoje à tarde e eu fiquei já, nós fomos debatendo, conversando, né? E até esse link com o padeiro, com o responsável por fazer o pão, a proporcionar um café da manhã dos sonhos ou saudável. Tu vê que o ângulo de visão daquele sentimento, daquele funcionário não é o mesmo do que saciar a fome do mundo. Tu vê que o propósito, né, ele é muito maior, então ele traz uma satisfação para tu desenvolver aquela atividade, e quando você se satisfaz, você trabalha muito melhor. E eu acho que o Pódio e o teu trabalho está ajudando muitas empresas a ter sucesso, por isso que nós temos aí comentários e nós vamos sofrer agora para ler os comentários, porque graças a Deus as pessoas gostam muito do teu trabalho, tanto aqui, nós tivemos comentários de Palmitos, de Joinville, professora maravilhosa, fantástico o trabalho que você está exercendo aqui na região, o trabalho que você está fazendo, e poder passar para nós um pouquinho do teu conhecimento hoje à noite. Obrigada, Jungles. Contem sempre comigo. Vamos ler os comentários, Jussá?
Vamos ler, vamos lá. Vamos lá. Vamos começar aqui, ó. Gisele Nunes, parabéns. A Áurea, Aurélia, Maria Chons, palmas. Lilian Spengler, propósito, algo que vai além de ganhar dinheiro. Isso é o máximo, né? Eu acho que se as empresas conseguissem entender isso, que o propósito de tu estar trabalhando dentro da empresa, ele tem muito mais do que apenas satisfazer a questão financeira, ele vai muito mais além, ele enganja a equipe, né? Ok, vamos para o outro. Anice Cunha, orgulho da tia, parabéns, ótima live. Daniel Volmuth, parabéns. Jussa, show, orgulho. A Deise Carolina Pellegrini, muito bom. A Camila, palmas. Vamos botar aqui a Solange, parabéns. A Cris, top, fantástico. Luciana, alô, obrigado, Lu, por responder, que tu já passou pelo treinamento da Jussa, então já saiu na frente, né? Então agora fico eu aí com a responsa de fazer o treinamento. Marcos, parabéns. Ótima live, adorei, orgulho de você, de participar. Parabéns, Jussa. A Deise aqui, a minha esposa, né? Jussa, você é demais, obrigada pela oportunidade que você, junto com a EOPoint, nos proporcionou. Com certeza, valeu muito a pena sair da nossa zona de conforto nesta noite. Gratidão. Que lindo. A Lilian, top. O merchan, né? Vamos fazer um merchan, Jair? Fábrica de pão de pães. Claro. Ó, hoje voltei aos maravilhosos dias de aula que tivemos na UNOESC. Nossa universidade, a UNOESC é a Universidade do Oeste de Santa Catarina, então ela tem a vice-reitoria aqui em São Miguel do Oeste, aí formou muitas pessoas e forma muitas pessoas também, né? Parabéns, Jussara. Desafio de fazer com amor, verdade, da Maraísa. Maraísa é São Paulo, né, Maraísa, se eu não me engano. Show, Jussa, da Bruna. Aqui temos uma da Elisandra Reck Calegari. Ótima live, adorei. Agregou muito conhecimento sobre a gestão de pessoas para o meu dia a dia. Parabéns, vizinha, pelo seu trabalho. Legal. Bacana. O Mário aí, boa noite. A Deise. A Sabrina. Melhor ouvinte que eu já conheci. Conversar com você me deixou positivo e inspirado. Te admiro mais a cada dia, Jus. Olha, isso é gratificante a gente receber os comentários desse, né, Jussá? Muito, muito. E isso dá sentido ao meu trabalho e à minha vida. Meu Deus. O meu propósito? É isso aí. Contribuição para o autoconhecimento e ao encontro da vocação é genial. Marisa. A Daniela, essa aqui é a nossa sócia de São Paulo, o tempo não foi suficiente. Aqui em relação às perguntas. O Mário aqui pedindo para mim acelerar a pergunta, e aqui a pergunta da Lu. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguém aqui. Jurandir Stupe. Sou testemunho do belo trabalho de coaching realizado pela Jussara, onde tive a oportunidade de desenvolver alguns objetivos, os quais pude melhorar pessoalmente e profissionalmente. Opa, temos mais um grandão aqui, temos um textão. Exatamente isso, Jussara Dalvite. Coaching foi muito importante e valoroso na minha vida profissional e pessoal. Comecei as sessões achando que iria receber todas as respostas e soluções, mas não. Você me instigou, mostrou que as respostas e soluções partem de mim e dependem de mim. Obrigado por todos os encontros. Saudades, corações. Aqui nós temos o René. Quem você leu agora? Da Marília Vieira de Almeida. Amada. Saudades, Marília. Tem pessoas que fazem vários cursos, mas continuam com as mesmas atitudes. Costumo dizer que, se você não mudar suas atitudes, seus pensamentos não valem muita coisa. Deixa eu descer aqui para baixo, que aqui nós temos mais alguns para finalizar. Parabéns, Jussa. Do Nédio Masman.
Parabéns, Jussa, a arte de ouvir e fazer perguntas para empoderar as pessoas e ajudar na sua evolução pessoal e profissional. Adriane Barpe, parabéns, Jussara, dicas importantes e conhecimentos que utilizarei. Parabéns pelo profissionalismo, Rosicléia Center e dedicado. Sucesso. Isso aí. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguém. Não? Acho que tá todo mundo Veja aí. lá o da Esther, estou vendo aqui o da Esther, muito bacana também. Deixa eu ver deixa eu ver mais para cima que de repente eu esqueci alguém, né? Nós temos aqui o Rudinei, que acompanhou nós ontem também. Boa noite. A Raquel, de Joinville. São Paulo, o Rodrigo de São Paulo. Fala, Rodrigão. Acompanhando nós também. Itália, muito bom. Deixa eu ver quem mais que está aqui. A Jéssica, parabéns pelos assuntos abordados. Nós tivemos aqui o Eduardo também, o Eduardo Zanetti, da Matacura. Vai ser sempre Matacura, nunca vai ser AIC, né? Vai ser sempre Matacura, eterno Matacura. Nossa, deixa eu ver aqui. Jussara, orgulho de ter dividido uma sala de aula contigo, aprendi muito contigo e com todos os colegas. Jair Demarque. A Lu fez um textão agora aqui, ó. Ju, estou aplicando as ferramentas que você me possibilitou aqui com o nosso time da unidade de Itajaí. É maravilhoso ver a evolução dos colegas só pelo simples fato de ouvi-los e saber o que perguntar e em que momento perguntar. Empoderando na veia. Gratidão. Marli Pilate também, agradecendo. Ju, muito obrigado mais uma vez. Vamos para as considerações finais. Fantástico a noite de hoje. Demoramos aí, acho que vamos bater o recorde hoje, né? 1h20 já de live. A gente se programou para 40 minutos também, fazer bem rapidinho para a galera. Mas o nível de engajamento foi bom. O pessoal gostou mesmo. Estava sendo bem esperada essa live da semana. Lembrando que amanhã nós temos o nosso último dia. Amanhã nós vamos falar sobre a ferramenta IoPoint, a modernização do RH 4.0, como foi pensada, a história da IoPoint, como que ela está vindo para ajudar as pessoas. E no final, amanhã à noite, nós vamos fazer uma proposta aí irresistível para as empresas para fazer a aquisição e levar o RH das empresas a outro nível, né? Que é o nosso propósito. Nosso propósito é ajudar as pessoas a alcançar seus objetivos e dar tempo para elas cuidarem de pessoas dentro das empresas. Justa? Muito bem. Muito obrigada, Jungles, pela oportunidade aí. Foi muito bacana. Consegui ver aí os depoimentos e os nomes das pessoas que participaram aqui. Nossa, estou morrendo de saudade dessa galera aí. E gostaria de dizer para vocês que agora, nesse momento de pandemia, eu estou atendendo totalmente online. Então, para aquelas pessoas, para aquelas empresas que tiverem a necessidade, podem me chamar, vai ser um prazer agendar aí um trabalho com vocês. Para quem já passou por esse processo de coaching e sabe a diferença que faz na vida, na empresa, no trabalho, indique para outras pessoas, fale para as outras pessoas aquilo que realmente o coaching faz por você, enfim, porque naturalmente, como as pessoas não conhecem, a maior parte das pessoas não conhece, não procura espontaneamente. Então, seja um relacionamento de apoio das pessoas e indique essas estratégias que são bacanas pra caramba. E eu estou à disposição de vocês para receber e ajudar essas pessoas, tá bem? Muito obrigado, mais e mais sucessos para vocês. Adoro, foi muito bom e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Jussa. E só quero reforçar que amanhã nós vamos ter um lançamento, tanto para a nossa equipe, né? Que nós vamos ter uma atualização do nosso sistema e nós vamos lançar ela durante a nossa live amanhã. Então, é uma surpresa também para a nossa equipe de trabalho aqui, que eles estão bem ansiosos também. É uma novidade bem bacana. Jussa, brigadão também. E nada. Até mais e até uma próxima live aí, que seja breve, né? Que seja. Tchau. Tchau.